Teste de apreensão anterior do ombro. Teste realizado em pacientes que sofreram luxação, subluxação anterior da cabeça humeral. O paciente fica sentado, você vai posicionar uma mão aqui na região posterior da cabeça do húmero, abdução a 90 graus e rotação neutra. A partir dessa posição, você vai aumentando a amplitude de rotação externa do ombro, na medida em que a outra mão vai empurrando a cabeça do húmero para frente. O teste é positivo quando o paciente faz uma face apreensiva, uma fase de medo de que o ombro saia do lugar. Ou se o paciente fizer uma contração muscular involuntária de proteção, tentando contrair para defender a posição do braço. Teste de apreensão posterior do ombro. Paciente sentado, com o cotovelo fletido, segurando aqui no trapézio superior. Você vai estabilizar o tronco do paciente, a outra mão vem aqui no cotovelo, fazendo uma leve adução para colocar o braço na posição do plano escapular e faz um movimento de empurrar a cabeça do húmero para trás. Esse movimento, esse teste, é positivo quando o paciente faz uma face de apreensão, um medo do ombro sair por trás. Teste de Hawkes-Kennedy, o ombro, usado para paciente com bursite subacromial. Paciente sentado, a gente vai colocar um braço por dentro do braço do paciente para servir de alavanca para uma rotação interna. Esta outra mão aqui, ó, vai fazer o movimento de rotação interna e o teste é positivo quando o paciente refere dor, na medida em que eu aumento o grau de rotação interna. Teste de Nier é um teste utilizado para identificar síndrome do impacto no ombro. Tá? Uma mão aqui atrás na escápula, fixando a escápula, a outra mão aqui na região do cotovelo do paciente, totalmente relaxado. Você vai fazer o movimento de elevação do braço com uma certa velocidade e o paciente ele pode sentir dor ou você ouvir estalidos, impacto de choque ósseo nessa articulação durante o movimento brusco. O teste é positivo caso sinta dor ou caso apareça o barulho de estalido e crepitação na articulação. Teste de Gerber para o músculo subescapular. O paciente, então, a gente solicita que coloque o dorso da mão nas costas e pede para o paciente afastar a mão das costas. Ó. Ele tem que afastar e sustentar essa posição. Volta. O teste é positivo se o paciente sentir dor no ombro ao tentar fazer esse movimento, ou se o paciente não conseguir tirar a mão das costas, né? Deslocar a mão das costas. Nas duas situações, nós vamos suspeitar de fraqueza, tendinopatia ou ruptura do músculo subescapular. Teste de Job é um teste para avaliar o tendão do músculo supraespinhoso. Paciente sentado ou em pé, a gente faz uma elevação no plano da escápula de aproximadamente 90 graus e uma rotação interna do braço, também conhecido como teste da lata vazia ou teste da queda do braço. Nessa posição, nós pedimos para o paciente sustentar essa posição fazendo uma resistência. O teste é positivo se o paciente sentir dor no ombro ou se o paciente não conseguir sustentar a posição e o braço cair. Teste de Yergeson para avaliar uma tendinopatia da porção longa do bíceps, principalmente nessa goteira bicipital que fica entre os dois tubérculos maior e menor no sulco bicipital. Então você vai palpar essa região anterior aqui da cabeça humeral, fazendo um movimento de rotação interna e externa do ombro, tentando observar se ocorre um ressalto,
se ocorre esse posicionamento aqui do tendão passando por cima da proeminência óssea, tá? Caso isso não ocorra, você vai avançar no teste, fazendo uma supinação e resistindo para a rotação externa do ombro. Força. Força, 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 força. E você pode aumentar essa amplitude aqui no final. O teste é positivo se o paciente sentir dor nessa região ou se você perceber o ressalto do tendão da porção longa do bíceps. Teste de assistência escapular para elevação do braço. Paciente que tem dor ou dificuldade, pouca amplitude para elevar o braço, ó, primeiro você pede o paciente fazer o movimento sozinho. Se ele sentir dor e pouca amplitude para fazer isso, dificuldade em levantar o braço, você vê se o problema é falta de ajuda da escápula. O teste, uma mão vai encaixar em V no ângulo inferior da escápula, o outro no bordo superior da escápula. E você vai ajudar ela a fazer esse movimento acompanhando durante a elevação do braço. Levanta o braço, paciente, e aí você faz o movimento de báscula lateral. Esse teste ele é positivo se o paciente parar de sentir dor ou diminuir a dor durante o teste, ou se você ganhar amplitude de movimento. Então, primeiro faz sozinho, ativo livre, e depois faz com a assistência escapular. Menos dor, mais amplitude, teste positivo. Teste de escápula alada para o serrátil anterior. Paciente em pé, com as duas mãos na parede, o cotovelo totalmente estendido, faz uma força para empurrar a parede. E aí, nesse movimento, você vai ativar essa musculatura. Se o serrátil tiver com fraqueza muscular, você vai observar o bordo medial da escápula abrindo completamente, ficando assimétrico, como nesta imagem. Teste de estresse em varo e valgo para o cotovelo. Então, aqui nós temos o ligamento colateral medial, também chamado de ligamento colateral ulnar. O teste de estresse em valgo, ele vai testar exatamente a integridade desse ligamento. O teste é positivo se o paciente sentir dor ou se o deslocamento aqui for excessivo, causando uma instabilidade na articulação. Já o teste de estresse em varo, posicionamento da mão, é o contrário. Neste caso, nós vamos testar o ligamento colateral lateral ou radial, também chamado. E aqui, ó, nós vamos então testar a integridade deste ligamento. É positivo quando sente dor na região ou quando tem excesso de movimento, caracterizado por uma instabilidade da articulação do cotovelo. Teste de Cosen e teste de Mills. Ambos avaliam tendinopatia dos extensores do punho, a nível do cotovelo, na famosa epicondilite lateral, ou cotovelo do tenista. O teste de Cosen é para ser feito porque ele é menos irritativo, é para ser feito por primeiro. Então, o paciente nessa posição, o paciente tem que elevar o punho, força, 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 força. Ou então você mantém a posição e pede para o paciente manter a posição de extensão e faz o teste em isometria. Já o teste de Mills, o paciente tem que estender o cotovelo como um todo, mesma coisa, força para levantar a mão, ou você já sustenta a posição, força, mantém, 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 mantém. Os dois testes são positivos quando o paciente refere dor na região do epicôndilo lateral do cotovelo ou quando tem fraqueza e não consegue manter a posição. Teste para a epicondilite medial do cotovelo, agora avaliando o tendão dos flexores do punho a nível do cotovelo, conhecido como cotovelo do golfista. Paciente nesta posição, sentada com o cotovelo totalmente estendido, nós vamos aplicar resistência para a flexão do punho. Força. Mesma coisa, o teste é positivo se o paciente referir dor nessa área
ou se o paciente não tiver força, fraqueza para realizar o movimento. Teste de Fallen para avaliar a síndrome do túnel do carpo. Paciente sentado ou em pé, nós vamos fazer flexão do punho, ó, de ambos os lados e pedir para o paciente pressionar um punho contra o outro. Fazendo esse movimento, muita flexão do punho, você acaba diminuindo o tamanho do túnel do carpo. Fica muito estreito, isso pode causar dormência na mão ou dor na região do punho e na região do primeiro e segundo dedos principalmente, e assim o teste é positivo. Esse teste ele pode ser realizado de uma maneira invertida, teste de Fallen invertido, aqui fazendo extensão excessiva do punho. Aí já não é mais para diminuir o canal, o túnel de passagem, mas estender, tensionar excessivamente o nervo mediano. Mesma coisa, o teste é positivo quando refere sintoma neurológico no primeiro e no segundo dedos. Teste de Finkelstein, teste para avaliar a tenossinovite estenosante do adutor longo e do extensor curto do polegar. Esse teste é muito utilizado na enfermidade de Kervine. Você vai pedir então para o paciente colocar o dedo para dentro, fechar a mão. A maioria das pessoas faz dessa forma. Está errado. De maneira correta. É apenas a cabeça do dedo. Dessa forma, você pede então para o paciente fazer o movimento de desvio ulnar do punho. Com isso, você está fazendo um alongamento excessivo do abdutor longo e do extensor curto do carpo. E aí o paciente vai sentir dor nessa região se ele tiver a lesão. O teste é positivo ao sentir dor, portanto é um teste provocativo.